Quando a vida te empurra para o limite, quando tudo parece desmoronar e o peso do mundo se assenta nos seus ombros, a maior armadilha não é o caos lá fora, é a ilusão de que você pode controlar tudo isso. Eu sou Bordella e hoje vou te mostrar que a verdadeira liberdade nasce exatamente quando você para de tentar controlar o que está fora do seu alcance. É um paradoxo que poucos aceitam, porque a maioria prefere continuar lutando contra o impossível, negando a realidade para manter a ilusão de poder. Mas no fundo, essa luta só aprisiona mais. Olha ao seu redor. Quantas vezes você já tentou mudar pessoas, situações, o passado ou até mesmo sentimentos que não conseguem ser domados? Quanto tempo foi gasto na frustração, na ansiedade e na raiva por querer moldar o mundo à sua vontade? O estoicismo ensina que o que está fora do nosso controle não deve ser fonte de sofrimento e que todo esforço em tentar controlar o que não depende de nós é a raiz de toda angústia. A verdadeira liberdade, então, não está em manipular o mundo, mas em dominar sua reação a ele. É aqui que mora o poder real. Você já percebeu que por mais que você tente controlar as circunstâncias, a vida sempre reserva imprevistos? Se a gente ficasse esperando que o mundo fosse justo, previsível, que tudo acontecesse conforme o nosso desejo, estaríamos eternamente presos à frustração. O estoico aceita que o universo é vasto, complexo e indomável, e que a única coisa que realmente pode ser governada é a própria mente. É essa compreensão que abre a porta para uma nova forma de viver. Não é resignação passiva, como alguns pensam, mas uma revolução interna. A liberdade psicológica acontece quando você deixa de lutar contra as ondas e aprende a surfar nelas. Não existe calmaria perfeita, mas existe a habilidade de manter a serenidade em meio à tempestade. Isso exige um olhar profundo para dentro, para o autodomínio, para a aceitação radical do que não se pode mudar. Essa não é uma jornada fácil, porque a mente humana tem um instinto natural de resistência. Ela quer controlar, quer prever, quer dominar. Mas é exatamente essa resistência que gera sofrimento. Imagine que sua mente é como um rio. Você não pode controlar a água que vem, mas pode aprender a navegar nela sem ser arrastado. A maior parte das dores emocionais vem do conflito entre o que desejamos que aconteça e o que realmente acontece. Essa tensão é a fonte das nossas ansiedades, medos e frustrações. Quando você se liberta da necessidade de controle absoluto, essa tensão começa a se dissolver e você ganha um poder invisível, o poder da aceitação consciente. Aceitar não é desistir, é entender onde colocar sua energia. E aqui vai um ponto crucial. O estoicismo não nega o desejo de melhorar as coisas, ele apenas redefine onde e como esse desejo deve ser exercido. Você pode trabalhar, lutar, buscar justiça, amar e agir, mas deve fazer tudo isso sem a ilusão de que controla o resultado final. Porque o controle do resultado é uma armadilha mental. A única coisa que você realmente controla é sua atitude diante do resultado, seja ele qual for. Essa é a lição que muda tudo. Mas eu sei o que você está pensando. Fácil falar, Bordella, mas como eu faço para não me desesperar diante das perdas, das traições, das incertezas? É natural sentir dor, revolta, tristeza. A mente estoica não busca eliminar a emoção, mas sim evitar ser escravizada por ela. É como se as emoções fossem uma tempestade e você uma fortaleza. A tempestade pode rugir e lançar relâmpagos, mas a fortaleza permanece firme e inabalável. E essa fortaleza se constrói dia após dia, com prática, paciência e coragem. Antes de continuar, se você está gostando dessa reflexão e quer aprofundar nessa transformação interior, já deixa o seu like, se inscreve no canal e ativa o sininho. Aqui é lugar para quem quer sair da mediocridade emocional e encontrar uma liberdade real, sem ilusões. Eu sou o Bordella e vou estar com você em cada passo dessa jornada, ensinando a escutar a si mesmo enquanto o mundo tenta calar. A verdade é que o mundo não vai ficar mais fácil. As crises vão continuar, as decepções vão chegar, as perdas vão acontecer. Mas se você internalizar essa verdade, vai perceber que nada disso tem poder sobre você, a menos que você entregue esse poder. Essa é a raiz da verdadeira liberdade, a capacidade de manter sua integridade e paz mesmo quando tudo desmorona.
Isso é ser um verdadeiro estoico. Você até pode pensar que aceitar o que não pode controlar é passividade, mas é o oposto disso. É uma força silenciosa, invisível, que nenhum furacão pode derrubar. É um estado de espírito que não depende do mundo externo. É o poder de não ser escravo das circunstâncias, nem dos seus próprios pensamentos descontrolados. E é isso que faz o homem ou a mulher verdadeiramente livres. Para muitos, essa liberdade parece distante, até impossível. Afinal, fomos treinados para acreditar que precisamos controlar tudo para sobreviver, mas a sobrevivência é apenas o começo. O estoicismo nos chama para mais, para uma vida plena, para um domínio interno que transcende o medo e a ansiedade. Essa é uma prática diária, um exercício de consciência que, pouco a pouco, reconfigura sua mente para a serenidade verdadeira. Não se engane, essa é uma revolução que começa dentro. Ninguém vai te entregar essa liberdade em bandeja. Você precisa lutar por ela, mas de um jeito diferente, sem raiva, sem desespero, sem luta contra o impossível. Você vai lutar pelo que está em suas mãos, sua mente, sua escolha, sua reação. E quando essa batalha interna for ganha, o mundo externo perderá o poder de te abalar. O caminho não é linear, nem fácil. Você vai tropeçar, vai falhar, vai querer desistir, mas é justamente aí que mora o segredo do estoicismo: persistência. Persistir não no controle do mundo, mas na paciência com você mesmo, na humildade de reconhecer suas limitações e no compromisso de continuar. O progresso pode ser lento, quase imperceptível, mas é verdadeiro. E lembre sempre, não existe felicidade sem liberdade, e não existe liberdade sem o desapego ao controle do incontrolável. Quando você internaliza isso, começa a criar uma vida que não depende de aprovação, de sorte ou de circunstâncias. Você se torna o mestre da sua mente e, com isso, o comandante do seu destino. Você está pronto para essa jornada? Para deixar para trás as ilusões que te aprisionam e assumir o controle do que realmente importa? Se sim, fique comigo. Ainda tem muito para aprender. E eu vou te guiar em cada passo, com a sabedoria dos antigos e a clareza da psicologia moderna. Porque a liberdade começa quando você decide parar de tentar controlar o que não pode. E se além de orar, você também pudesse encontrar paz nos detalhes do dia a dia? Com a Cine Cortex, você tem acesso a mais de 10.000 filmes e séries inspiradoras, tudo em um só lugar, incluindo conteúdos da Netflix, HBO e todos streaming. E acesso a mais de 5.000 canais ao vivo. Faça um teste de 3 horas de graça. Informando o cupom Vidas em Segredo, você terá 20% de desconto. O link está na descrição. Você já sentiu essa inquietação interna? A sensação de que, não importa o quanto você tente, as coisas escapam do seu controle? Essa frustração é antiga, é humana, mas também pode ser transcendida. A chave está em aprender a reconhecer as fronteiras do que é seu e do que não é. A mente moderna tende a confundir controle com poder, mas são coisas distintas. O verdadeiro poder não está em controlar tudo, mas em escolher como reagir ao que não controla. Essa sabedoria, que parece simples na teoria, é um desafio imenso na prática. Quando você aprende a distinguir o que depende de você daquilo que está fora do seu alcance, algo muda no seu interior. A ansiedade começa a ceder espaço para a calma. A raiva perde sua força e se torna apenas um sinal, um aviso de que algo não está em equilíbrio. Você deixa de investir energia no que é inútil, e isso faz toda a diferença. Essa é uma das lições mais duras do estoicismo, porque requer humildade para aceitar limites e coragem para focar no que realmente pode ser transformado. Mas não se engane, aceitar limites não significa desistir. Pelo contrário, significa agir com mais sabedoria. Quando você aceita que o clima, as pessoas, o tempo e os eventos não são controláveis, você concentra seus esforços naquilo que pode fazer: sua postura, sua ética, seu trabalho diário, sua reação. Essa mudança de foco tira o peso de um mundo que nunca foi seu para carregar e te dá asas para voar mais alto, mais leve, mais livre. E isso nos leva a outra verdade essencial. Liberdade interior
não é ausência de dificuldades, mas a capacidade de permanecer íntegro em meio a elas. É como uma rocha em meio ao mar revolto. As ondas batem, tentam desgastar, mas a rocha permanece firme. A mente estoica é essa rocha. Ela entende que o mundo é imprevisível, mas que a estabilidade emocional é uma escolha, uma prática constante. Eu sei que muitas vezes você se sente à mercê das opiniões dos outros, das expectativas sociais, das pressões diárias. Essa é uma prisão invisível, porém poderosa. O estoicismo convida a romper essas correntes, não para se tornar insensível, mas para cultivar um centro de gravidade interno que não oscila conforme os ventos externos. É uma força silenciosa que se constrói com disciplina e autoobservação. Antes que eu continue, quero pedir algo importante. Se essa mensagem está fazendo sentido para você, deixe seu like e se inscreva no canal. Aqui o objetivo é criar uma comunidade de mentes despertas que buscam a liberdade verdadeira, aquela que nasce do autoconhecimento e do controle emocional. Seu apoio fortalece essa rede e me permite continuar trazendo conteúdo profundo, original e transformador. Continuando. Essa transformação não acontece da noite para o dia. É uma jornada de pequenas batalhas internas, de escolhas diárias, de aprendizado com os erros. O estoicismo não promete um caminho fácil, porque nada que vale a pena é fácil. Ele promete sim um caminho real. Um caminho que vai te fazer olhar para dentro com coragem, questionar suas reações e reconstruir seu relacionamento com o mundo. E sabe qual é uma das ferramentas mais poderosas dessa jornada? A prática de reflexão diária. Parar, ao final do dia, para pensar: o que eu controlei hoje? O que eu deixei de controlar? Como eu reagi ao que não pude mudar? Essa disciplina cria consciência e evita que você se perca em pensamentos automáticos e emoções desgovernadas. É um convite para ser protagonista da própria mente e não uma marionete dela. Outra lição fundamental é entender que o controle das próprias emoções não significa reprimi-las. O estoicismo não é sobre se tornar frio ou distante, mas sobre reconhecer o que sente e escolher a resposta mais sábia. Não deixar que a raiva vire violência ou que o medo vire paralisia. É o domínio emocional que separa quem vive no piloto automático de quem vive com intenção. Pense nisso. Quanto tempo você gastou só esta semana tentando controlar algo que estava fora do seu alcance? Quantas vezes a frustração dominou o seu humor por isso? A realidade é que quando você desliga o modo controle absoluto e liga ao modo aceitação consciente, sua energia se transforma. Ela deixa de ser consumida por batalhas inúteis e passa a ser canalizada para o que realmente importa: seu crescimento, sua paz, sua liberdade. E aqui vai um segredo pouco falado. Aceitar o que não pode controlar não é passividade. É, na verdade, o movimento mais ativo e corajoso que existe, porque exige que você largue velhos hábitos, que abrace a incerteza e que confie em si mesmo para navegar pelas tempestades. Não é se render ao mundo, mas se render ao que ele é, e aí sim agir com sabedoria e força. Você já percebeu que a maioria das pessoas está presa em uma luta constante para controlar o que está além de seu alcance? Elas tentam manipular resultados, controlar opiniões, mudar o passado, uma batalha sem fim que consome a energia vital e sufoca a alma. O estoicismo convida a romper esse ciclo vicioso e a voltar o foco para o único campo de batalha que realmente importa: a mente. É ali que se trava a guerra decisiva e é ali que nasce a verdadeira liberdade. Esse controle interno, no entanto, não é algo que você conquista da noite para o dia. É um processo que exige paciência e disciplina, porque a nossa natureza nos empurra para a reação impulsiva e o julgamento apressado. Mas a prática constante da atenção plena, da observação sem julgamento, permite que você crie um espaço entre o estímulo e a resposta. Nesse intervalo reside o poder de escolher a reação. E essa escolha, por mais simples que pareça, é o ato de liberdade supremo. Imagine a sua mente como um vasto campo aberto. Os eventos externos são tempestades que cruzam esse campo,
às vezes violentas, às vezes brandas. Você não pode controlar a chegada das tempestades, mas pode decidir se permanece firmemente plantado ou se é levado pelo vento. É exatamente essa resistência que o estoicismo valoriza. E essa resistência não é rigidez, é flexibilidade inteligente. Uma flexibilidade que mantém os seus princípios intactos, mesmo quando o mundo ao seu redor oscila. Além disso, quando você para de tentar controlar o mundo externo, abre-se um espaço enorme para viver o presente. Quantas vezes a ansiedade nasce da tentativa de prever ou manipular o futuro? Quantas vezes a tristeza surge do apego ao passado? O estoico ensina que o presente é o único momento real que temos. Ao focar nesse instante, aceitando-o como ele é, você descobre um tipo de liberdade que nenhuma circunstância pode tirar. Essa liberdade está em estar completamente presente, sem as correntes do passado ou as incertezas do futuro. No entanto, essa jornada não é isenta de desafios. Você enfrentará o desconforto de soltar velhas crenças, de abrir mão de certezas ilusórias. Isso pode parecer um passo para a vulnerabilidade, mas na verdade é um salto para a autenticidade. Porque a autenticidade nasce da coragem de ser imperfeito, de aceitar o que não pode ser mudado e de agir com integridade diante disso. E é justamente nesse ponto que muitas pessoas tropeçam. Elas confundem controle com segurança e se agarram desesperadamente a tudo que lhes dê uma sensação de domínio. Mas o estoicismo mostra que a verdadeira segurança vem da liberdade interior, de ser capaz de manter a serenidade e o equilíbrio, não importa o que aconteça lá fora. Essa é uma segurança que não depende das condições externas, mas da fortaleza mental construída dia após dia. Antes de prosseguir, quero lembrar que se essa mensagem está tocando você de alguma forma, que te faça refletir e questionar, não esqueça de curtir o vídeo e se inscrever no canal. Esse é o espaço para quem quer ir além da superficialidade, para quem busca um caminho verdadeiro de crescimento. Seu apoio é essencial para que mais pessoas possam encontrar essa luz no meio do caos. Para fechar essa parte, quero que você entenda que parar de tentar controlar o incontrolável é um ato de rebeldia contra a escravidão emocional. É um gesto de autonomia radical. É o despertar para a consciência de que a única coisa que realmente pertence a você é a sua mente. E com essa consciência, você pode transformar sua vida inteira. Não através da manipulação do mundo, mas pela transformação do seu próprio ser. Essa é a liberdade que o estoicismo oferece. Um convite para viver sem correntes invisíveis, para caminhar leve, mesmo em meio às tempestades. Um convite para deixar de ser refém das circunstâncias e se tornar o comandante da própria existência. Chegar até aqui já é um ato de coragem, porque poucas pessoas têm a força para olhar para dentro e questionar o próprio desejo de controle. Mas saiba que essa jornada é a mais libertadora que existe. Ao escolher soltar o que não pode ser segurado, você abre espaço para o que realmente importa: a paz, a clareza e o domínio de si mesmo. É um renascimento diário, uma conquista silenciosa que poucos veem, mas que transforma tudo. O que você controla é o seu olhar. Pode escolher ver o mundo como um campo de batalhas intermináveis ou como uma escola onde cada desafio é uma lição para o seu crescimento. Essa escolha muda o peso da existência. É um convite para viver com leveza, ainda que o peso das situações externas tente te puxar para baixo. O estoicismo não é escapismo, mas enfrentamento. Um enfrentamento com sabedoria e serenidade. A liberdade real não é liberdade para fazer tudo o que quiser, mas a liberdade para escolher seu estado interno independentemente das circunstâncias. Essa é a maior revolução que você pode viver. Uma revolução silenciosa, invisível para o mundo, mas poderosa dentro de você. É a chama que ilumina até os dias mais sombrios e a rocha que resiste às maiores tempestades. Por isso, não permita que o medo da incerteza te paralise. O mundo está em constante mudança e a única certeza é que o controle absoluto nunca existiu. Quanto mais você lutar contra essa verdade, mais energia desperdiçará.
Mas quando você a aceita, começa a viver com um poder que ninguém pode tirar. É o poder de ser mestre da própria mente, senhor do próprio destino. A partir de hoje, convido você a praticar essa liberdade. Observe onde está tentando controlar o que não deve. Solte essas amarras, mesmo que o medo bata forte. Permita-se experimentar o alívio de simplesmente ser, sem as correntes da necessidade de controle. A prática diária dessa escolha é o caminho para uma vida plena, equilibrada e verdadeiramente livre. Eu sou o Bordella e estarei aqui, como sempre, para te guiar a escutar a si mesmo, mesmo que o mundo tente te calar. Se você ainda não fez, inscreva-se no canal, deixe seu like e compartilhe essa mensagem. Juntos, vamos construir uma comunidade de pessoas livres que sabem que a verdadeira força está no domínio da própria mente. Lembre-se, liberdade não é um lugar para onde você vai, é um estado que você escolhe. Agora, escolha a liberdade verdadeira. Escolha viver como um verdadeiro estoico.